Fala, minha galerinha! Estamos aqui essa semana para mais um Talks Esportes. Hoje com uma formação diferente, vocês já vão entender o porquê, mas vou começar com os meus boa noites. Matheus, boa noite. Boa noite, Tito. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, espectador que está assistindo a gente, independente do horário, né? Obrigado por acompanhar a gente mais uma vez, falando um monte de besteira na sua orelha. Joãozinho, o nosso Césio, boa noite. Boa noite, meu chorume Tito. Boa noite, Taquinha. Boa noite, Amandinha da Faixa. Prazer inenarrável estar aqui com vocês, mais uma vez. E boa noite, nossa craque Amanda aí, substituindo nosso craque Marcos, Amandinha 10 e faixa. Boa noite, obrigada pela honra, né? De estar mais uma vez aqui. E aí, Taca, o Joãozinho. Então, vou começar aqui com o que todo mundo quer saber, né? A Amanda vai falar o porquê que o Marcos não está participando e logo em seguida porque o João vai falar o porquê que o Marcelo mais uma vez nos abandonou nessa gravação. Vamos lá, Amanda. Não é porque o Marcos é meu namorado, mas porque sim, ele é um trabalhador brasileiro, trabalhador explorado pelo capitalismo, e é por isso que ele está numa terça-feira à noite trabalhando nesse momento. Tem que E trabalhar, assistindo os playoffs do beisebol. tem que trabalhar para garantir o casamento aí. Joãozinho, por que o Marcelo não veio hoje? Tito, eu tenho um trecho de uma conversa com o Marcelo que eu gostaria de divulgar aqui para vocês. Marcelo, às 3 da tarde, me manda. Queria era beber já. Ficar ruim igual todos os dias. Eu falei, amanhã que é dia de beber, gordinho. Ele falou, já é hoje. Eu perguntei, uai, Flamengo joga hoje? Ele falou, não, mas hoje tem o Inter, dá para ficar bêbado. Esse é o nosso É isso porpetinha, que ele né? foi fazer, beber, encher o cu de cachaça. Mas é isso, galera. Sem mais delongas, vamos começar aí nossas pautas de hoje. A primeira coisa que a gente queria falar é sobre alguns tópicos, como é de costume do Toxic, alguns tópicos do Campeonato Brasileiro. Então, começo com o Matheus. Matheus, que é o nosso anti-galo aqui do grupo. Quero saber, Matheus, essa liderança do Galo veio para ficar ou não? Apesar de termos aí um quarto, quase um terço de campeonato, eu acho que ainda é um pouquinho cedo para definir quem realmente está brigando por título e quem está brigando para cair ainda, né? Apesar que, para efeitos figurativos, como alguns comentaristas gostam de falar, o Atlético está mostrando que tem sim um elenco bem montado, é um time bem treinado pelo Sampaoli e que está conseguindo bons resultados, ao tanto que hoje está na liderança, 3 pontos à frente do Internacional, e até pela vantagem de vitórias, o Atlético só é ultrapassado, por exemplo, daqui 2 rodadas, por exemplo, se com combinação de resultados. E sem falar que o Atlético também está só jogando o Campeonato Brasileiro, já fez o favor de limpar os outros campeonatos, né, para não ter calendário, né? Então acho que o Atlético fez a melhor estratégia do mundo, sendo eliminado cedo na Copa do Brasil e sendo eliminado mais cedo ainda na Sul-Americana. Joãozinho, o que você acha de toda derrota do Renato Gaúcho ter uma justificativa? A da última vez é que isso que o Matheus falou, que o Galo só tem o Campeonato Brasileiro. Fala um pouquinho do Renato pra gente. Renato que sempre tem, eu acho que ele tem uma listinha assim do que ele pode usar como desculpa, né? Se a gente for lembrar bem, depois que ele levou o sapecado do Flamengo ano passado, ele falou, o Flamengo tem a obrigação de ganhar porque ele tem maior investimento. Aí também falou com o Galo, o Galo tem a obrigação de ganhar porque só tem brasileiro e também está investindo pra caramba. Então o Renato tem sempre essas coisinhas. Ou quando ele não fala isso, ele fala que o time dele joga o melhor futebol, então que o time dele é injustiçado porque pega no pé dele. Quando na verdade não é isso, né? Há muito tempo que se fala muito bem do Grêmio, e aí esse ano que o Grêmio realmente parou de jogar bola, estão enchendo o saco dele e ele não gosta que enche o saco dele. Ele é meio mal acostumado. E, craque Amanda, continuando a falar um pouquinho de técnicos aí, o que você está achando do Pô Fechou esse campeonato? Esse campeonato não, esse ano contra times da Série A, né?
Olha, eu sou do time Fica Luxa, né? Eu não quero que os palmeirenses sigam alimentando essa raiva e nem nada. Mas porque para os rivais é muito bom, né? O Palmeiras não, não tem um elenco estupendo, mas tem um elenco que pode dar muito mais do que tá dando, né? E o professor Pofechou aí tá deixando a desejar, né? Com suas escalações, seu esquema de jogo, que na verdade parece que não existe, né? Ele só monta o time, vai um bando pro campo e eles ficam fazendo chuveirinho, ou mal finalizam, né? No jogo contra o Flamengo, a primeira finalização no gol do Palmeiras foi no final do primeiro tempo, eu acho. Se eu não me engano, foi com 45 minutos, 46 minutos. Então, assim, difícil, um time que não cria nada, né? Podendo criar, tendo talentos para isso, e o time segue sem fazer nada. E o Palmeiras tem um investimento muito grande e a diretoria parece também não se incomodar muito com essa situação, que é uma coisa que chama muita atenção, né? E aproveita que a gente falou um pouquinho do quão patético está sendo o Lucha esse ano. Fala um pouquinho desse jogo, dessa garotada no Ninho, né? Um time com uma média de idade de 21 anos, fez frente ao Palmeiras. O Flamengo mostrou que tem elenco. Como é que você avaliou esse empate? Então, eu acho que o Flamengo mostrou que tem peças muito valiosas, né? E foi um time que nunca jogou junto, nunca foi treinado junto, e mostrou que tem peças que brilharam naquele jogo, né? Eu acho que para a gente provar que a gente tem elenco, a gente precisa de um trabalho mais prolongado, mas tem peças que a gente pode chamar muita atenção, que entraram naquele jogo, e eu acho que o empate, na verdade, eu acho que assim, saiu como uma vitória para o Flamengo, né? Porque a molecada entrou com uma força de vontade, muito a zaga que mandou muito bem, o goleiro especialmente, né? Que acho que foi a pauta mais falada desde o jogo, a atuação do Hugo, né, Neca. Então, assim, acho que o empate saiu muito bom para o Flamengo, que teve toda aquela confusão pré-jogo, né? Vai jogar, não vai jogar, chegou no estádio 3h30, subiu atrasado, mal aqueceu. Então, assim, para o Flamengo foi uma vitória, para o Palmeiras foi um vexame completo. Por mais uma atuação que deixou muito a desejar, né? Com, enfim, toda a falta que faz um time treinado como o Palmeiras não é. João Felipe, você acha que o auxiliar do Flamengo mostrou mais credenciais que o Domi, ou você acha que era um time do Domi jogando? Eu acho que não era nenhum nem outro, né? Acho que tanto o time do Flamengo quanto o time do Palmeiras entraram com as mesmas palavras de incentivo. Acho que o técnico de um e o técnico do outro foram lá e falaram: vamos lá, pô. Foi isso, porque o time do Flamengo não tinha como a gente falar que era um time do Domi, porque era um time completamente desfigurado. Como a Mãe falou, tipo, se treinou junto, treinou junto um dia antes. A zaga do Flamengo não é nem a zaga titular do Sub-20, porque um dos garotos da zaga titular do Sub-20 também pegou Covid, né? Então, era um time muito mudado, muito mexido. Mas, assim, eu acho que algumas questões básicas, como a saída de bola, por exemplo, a gente viu que toda hora a saída de bola sempre passava muito pelos zagueiros, trabalhava com o goleiro, e isso é coisa do Domi. Assim, o estilo de jogo do Domi tem muito isso, essa saída de bola. Mas eu acho que foi um jogo mais nas costas dos mais experientes e na vontade de se provar dos mais jovens, por parte do Flamengo. E por parte do Palmeiras, é o que a gente já sabe. O time parece que não treina, porque pega um monte de cara que sabe jogar, que a gente inclusive acha que pode fazer mais, e não rende, sabe? É como se fosse um bando de desconhecido que se encontrou para jogar uma pelada. É o futebol do Palmeiras. Ainda sai uma jogadinha aqui, outra. E, assim, a gente tem que parar para pensar também. O Flamengo, que é um time todo desfigurado, jogando com o Lincoln fora da posição dele, por exemplo. Cara, o Lincoln não é ponto. Quem acompanha o Flamengo sabe disso. O Lincoln tem que estar longe de ter a forma física do Lincoln. O Lincoln deu uns arrepios no Felipe Melo, que o Felipe Melo. Né? Então, a gente vê que nem credenciais do jogador por si só estão sendo suficientes para o Flamengo.
Mas eu acho que o Flamengo é difícil de analisar a questão tática do Flamengo. Amanda, você quer fazer algum comentário antes de passar para o Matheus? Sim, eu queria também dizer uma coisa, né? Destacar, acho que a atuação do Arrascaeta, que foi uma atuação de gala, né? Foi como capitão e honrou muito a sua posição, né? O papel que ele teve naquele jogo. Jogou, assim, demais. Enfim, né? A gente não, acabou não vencendo o jogo, mas eu acho que o resultado do empate foi mais uma vitória pra gente e aí um vexame, né? Pro Palmeiras. Acho que é isso. Matheus, continuando com a pauta dos técnicos aqui, o que esperar do Goiás essa temporada? Já demitiu o Thiago Largue depois de 6 jogos. O time tá assinando toda a cartilha para um time que ano que vem vai jogar a Série B. Tá fazendo tudo certinho, né? Eu já tinha demitido o Ney Franco com 4 jogos, né? Eu acho que foram 3. E agora não só demite o Thiago Largue, como ainda contratou o sucessor, já anunciou minutos depois, né? Que é o Enderson Moreira, saudoso, que passou pelo Cruzeiro. Mas é isso, né? O Goiás, pelo menos dentre os times da Série A, eu diria que Goiás e Bahia hoje estão fazendo a cartilha do rebaixamento tudo certinho, né? Pelo menos certinho não, né? Assim, porque muito se fala de, tipo, o time que joga mal, troca demais de treinador, vai com certeza brigar contra rebaixamento. Porque isso é bem comum, né? Mas o Goiás tem uma situação bem política, que está detonando o time por dentro, né? Alguns torcedores do Goiás, que puderem falar para a gente, podem testemunhar isso. Porque, velho, o time está sendo detonado, tanto que o Thiago Largue teria sido detonado porque ele cobrava pontualidade no time do Goiás, por exemplo, de alguns funcionários do clube. Que, tipo, o absurdo que é você mandar um treinador embora porque ele queria que o corpo de funcionários, tipo, simplesmente cumprisse seu trabalho, ou que simplesmente fosse pontual. É um absurdo, velho. Os caras são pagos para isso, ainda mais no time do Goiás, que pelo menos nos primeiros anos dos pontos corridos, sempre foi um time que brigou nas primeiras posições, detonava do time gigantes, era sempre um pesadelo jogar em Goiânia. Agora, jogar em Goiânia, tem muita gente que considera já ponto ganho, sim, é sacanagem. É uma sacanagem com um time como o Goiás. Acho que não tem muito o que esperar com essa troca de treinador, ainda mais o Enderson depois das últimas passagens, né? Complicado. Ô, meu Icardi brasileiro, para falar dessa relação do Enderson aí, você que tem experiência no assunto, você acha que rolou aquela boa e velha talaricagem em cima do Enderson e do Thiago Largue? Você acha que já existia um namoro ali que foi confirmado horas depois da demissão? Essa eu acho que é a única talaricagem possível. Tá? Todo mundo sabe que eu sou contra essa ideia fantasiosa de talaricagem, que não pode falar melhor. Você é chafado. Eu sou chafado, eu sou muito chafado. Mas eu acho que o que fizeram com o Thiago Largue por vários motivos, mas esse de você contratar, você anunciar a contratação do técnico logo depois da demissão do outro, acho um absurdo, um senhor absurdo. Até porque, cara, se você faz isso, é porque você já tinha ideia de quem você ia contratar muito antes mesmo. E assim, vamos combinar, 6 jogos, por mais que tenham sido, e se eu não me engano, não foram 6 derrotas, cara, o cara mal teve tempo de treinar, velho. O cara tá numa situação complicada. O time não é o time mais medonho que já se viu, mas também não é um time bom. Então, porra, acho que podia ter dado um pouquinho mais de crédito pro cara, já que tentou trazer o cara. Se não fizer isso, o Goiás vai ficar demitindo técnico de 6 em 6 rodadas. O que credencia o Enderson Moreira mais do que o Thiago Largue? Nada. Absolutamente nada. A gente não tem nada que faça a gente dizer que um é melhor do que o outro. Para você simplesmente demitir um após 6 rodadas e depois dar para o outro 10 rodadas, 15 rodadas no campeonato todo. Então eu acho que foi muita safadeza que a diretoria do Goiás fez, e ainda mais se a gente for analisar esse aspecto que o Matheus trouxe para a gente. Né? Se tivesse sido porque ele cobrava coisas que deveriam ser da diretoria, na verdade não deveriam nem ser cobradas, deveriam ser esperadas
do staff do clube, é mais absurdo ainda e mostra que o clube está encaminhando seu rumo para a Série B ano que vem. Vale lembrar que uma das primeiras medidas quando Jesus chegou no Flamengo ano passado foi exatamente cobrar ponto dos jogadores, né? Ele exigiu que tivesse um ponto e uma multa em cima do atraso. Amanda, já pediu a palavra, já vou passar para você. Queria que você me falasse um pouco do protesto do Curitiba. Sim, a gente viu que eles não picharam o muro, né? Eles foram à lá europeus, escreveram num cartaz, num lençol lá e falaram. Matheus, já separa aí os dizeres enquanto a Amanda vai comentando para a gente. Eu pedi a palavra antes porque eu queria comentar essa questão do técnico, né? Porque é uma questão recorrente no Brasil, a gente é acostumado com isso, né? O cara vem, assume o time, dá 6 jogos, não apresenta um trabalho satisfatório, né? Seja, na maioria das vezes é para os torcedores, né? Um trabalho satisfatório, um trabalho que dê resultado. Ele não apresenta, por mais absurdo que possa ser um trabalho ter resultado em 6 jogos, mas nesse ponto ele não foi satisfatório para os funcionários do clube de uma forma geral, né? E é uma coisa recorrente que a gente está acostumada, essa cartolagem que não tem planejamento nenhum, né? O João falou que não dá para a gente diferir o trabalho dos técnicos, justamente por isso, porque não existe um planejamento a longo prazo, né? Acho que o Flamengo fez isso com o Jorge Jesus, aí tá fazendo, porque ele apresentou resultados Jesus muito fez com o Flamengo, né? Exato, acho que foi mais essa situação. E aí, quando chegou o Domi, né, essa oscilação toda, Covid, a pandemia, e aí não tá entregando o que o pessoal tá querendo, o que mais tá rolando é o pessoal pedir a cabeça dele. Mesmo o Flamengo, né, talvez apresentando algum planejamento, assim, mas se a gente vê que tem gente que faz parte do conselho diretor do Flamengo no Twitter pedindo a saída do Domenech, assim, as caras, livre público, entendeu? Tá todo mundo vendo aquilo que tá acontecendo. Então, assim, é uma falta de planejamento que a gente tá habituado a ver sempre. Dá pra dizer e a cartolagem mal feita, né, nas coxas, como muitas coisas são nesse país. Dá para dizer que a cartolagem brasileira tá tendo o mesmo planejamento que o Marcelinho com Toques Esportes, né? Foi beber para não gravar, exatamente. É mais ou menos isso. Mateus, e, cara, sobre o protesto... Calma aí, deixa o Matheus ler as frases aí. Os dizeres. Vamos lá. Pois é, você vê as pérolas que o torcedor sempre nos oferece, né? Ó, o primeiro cartaz, exemplo, o elenco, né? Ó, salário em dia, porrada em falta. Elenco de finados. Os caras, elenco de finados, eu adorei esse termo, velho. Aí tem uns aqui, ó. Vanderlei, come e dorme. Thiago Lopes, perna de pau. Aí esse aqui tem que ir pro Marcelo. Samir, pudim de cachaça. Eu acho que todos desses daí direcionados aos jogadores poderiam ser direcionados ao Marcelo também. O Marcelo ainda tem um puta de um come e dorme, um puta de um perna de pau e um puta pudim de cachaça. E ainda sobrou um fora Filemon e ainda tem G5 mais conselho omissos. Mas esse pudim de cachaça e o elenco de finados para mim é o fio, o naipe do retrato do Curitiba mesmo. Só vamos recriminar aqui esse salário em dia, porrada em falta, porque salário em dia é uma obrigação do patrão, né? E o cara não tem que tomar porrada porque ele é um funcionário. Tem que ser cobrado, tem que ser profissional, mas porrada não faz parte mais do mundo do futebol. Vai lá, Amanda, comenta um pouquinho. Pô, Tito, falou tudo, cara. Eu, né? Que momento, né? Eu dizendo que o Tito tirou as palavras da minha boca. Eu acho que é isso. Eu acho que essa questão da porrada, né? É isso, a gente não pode cobrar, porque o clube tem a obrigação de pagar os jogadores, e aí a torcida tem que cobrar profissionalismo desses caras, né? Então, assim, eu acho que a torcida é bem sulista, né? A lá europeu, fazendo pichação em lençol, achei muito legal, ninguém foi no muro, né?
O Flamengo a gente já viu uma situação diferente, porque o Muro da Gávea tem um lado que não tem câmera, que é lá onde o pichador da Gávea vai, né? Então existe um consenso coletivo de que aquele momento ali é um momento de desabafo do torcedor, né? Já esses caras puxaram o lençol, achei incrível também, muito legal. E acho que é isso, assim, a gente tem que cobrar profissionalismo, né? Um time que passou muito tempo na Série B, como o Curitiba, e era um time que era muito habituado à Série A. E aí volta, eu acho que passar por essa oscilação, ainda mais a gente ainda vivendo uma pandemia, né? O time, quando não tem um orçamento bom, é normal que a torcida cobre, mas eu acho que também tem que ter um pouco de compreensão nesse sentido, em relação às crises, né? É claro que o torcedor quer sempre vencer, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Essa rodada foi uma rodada cheia de empates, né? Tivemos 6 no total. Aí, Matheus, você tem mais alguma outra consideração para fazer pela rodada ou a gente já passa para a próxima pauta? Não, acho que essa rodada, como ela tem um monte de empates, primeiro, para efeitos técnicos, favoreceu muito os times que saíram vencendo. Principalmente o Fluminense, que agora voltou a encostar no G6, e o Atlético Mineiro, que agora abriu uma vantagem técnica de 2 rodadas para o Internacional, né? Tipo, mesmo sendo 12ª rodada, 13ª que a gente está indo agora, ainda mais considerando que o Atlético tem um jogo a menos, isso é ótimo para eles, né? É ótimo para esses bichos tentar sair da fila. No mais, isso também mostra o tanto que o Brasileirão realmente o nível está bem baixo, mas tipo, claro que isso é algo cantado, né? A gente vive falando que o nível do Brasileirão já tem sido baixo, já tem anos, assim. Mas acho que uma rodada em que a gente teve 6 empates, tipo, em 6 jogos o time mandante, ou mesmo o time que jogou melhor que o outro, não conseguiu chegar ao gol de desempate, cara, gente, isso é um pouquinho tenso, né? E, inclusive, destacar o jogo do Ceará, que conseguiu a proeza de ser empatado com o Goiás, e o Goiás demite o treinador depois que o time consegue um empate em Fortaleza, e o Goiás, que também jogou a última vez há 2 semanas, que se alguém lembra, no final de semana passado, né, retrasado agora, né, eles jogariam contra o Flamengo, só que o jogo foi adiado porque o Flamengo estava lá na tour do Equador, lá, para jogar Libertadores e pegar coronavírus do elenco inteiro, é isso. Então vamos passar para a próxima pauta, que foi um assunto que tomou os noticiários, né, desde a semana passada, quando começaram a pipocar casos de Covid no elenco do Flamengo, e a partir daí a gente começou a ver um monte de atrocidade por parte da cartolagem brasileira e por parte de torcedores também, se tratando de um assunto de saúde pública. Então, eu vou começar aqui com o Joãozinho, para ele falar. João, o que você... Primeiro uma pergunta, né? Você achou que o Flamengo não queria esse jogo porque não confiava nos meninos e o Palmeiras queria esse jogo porque achava que era a chance de vencer? E a partir daí já pode começar a sua análise sobre isso. Em relação ao Flamengo tentar ali nas brechas, né? Desculpa o ruído aí que passou um caminho fora. O Flamengo tentar ali nas brechas, ele em si não entrou na justiça comum, mas o sindicato, que é presidido por um funcionário do Flamengo, entrou pedido. O Flamengo tentar se livrar desse jogo, eu acho que sim, foi uma falta de confiança da diretoria no seu time, porque eu entendo porque é um time jovem, e assim como a diretoria do Palmeiras insistir para ter esse jogo, antes mesmo, quando estava começando a sair notícia, o presidente do Palmeiras já estava tweetando que era para ter jogo do Flamengo e do Palmeiras. Já estava prevendo a tentativa de manobra, a tentativa de fuga do Flamengo desse jogo e ele querendo já cobrar. Então acho que é bem isso que você falou. Um time não confiava no seu elenco, o outro estava pensando do mesmo jeito, achando que com o elenco reserva ia conseguir ganhar. O que me faz pensar claramente que nenhum dos dois vê jogo do Palmeiras. E quem vê jogo do Palmeiras sabe que se o Palmeiras fosse ganhar esse jogo, não seria um massacre, não seria uma goleada, porque o Palmeiras não consegue fazer isso. O gol do Palmeiras saiu de uma porra de um chute
bizonho que pegou no Thiago Maia e ainda entrou. Aquele chute, não sei nem se é no gol, mas é isso. E a outra melhor chance do Palmeiras, e foi única, foi uma bela defesa do goleiro Will. Enquanto o Flamengo teve umas 4 grandes chances ali que forçou o Ederson a trabalhar bem, então chutou para fora e levou grande perigo. Até o Lincoln fez o Everton fazer uma defesa, né? Pois é, você vê como não conhecem o futebol do Palmeiras, impressionante. Mas voltando a falar da cartolagem, porque né, eu sempre fico batendo no Palmeiras, voltando a falar da cartolagem, eu tô achando um absurdo, porque tá todo mundo falando, não era para ter volta do futebol, mas agora que teve, o Flamengo tem que jogar. Não é assim. E o grande argumento dessas pessoas, e eu entendo, é as pessoas falarem, times da Série D, da Série C, da Série B, e até times menores da Série A não conseguiram adiamento ou nem tentaram adiamento. E aí o Flamengo vai conseguir. Primeiro, o erro não está no Flamengo conseguir o adiamento, que não conseguiu. O erro está nesses times não terem seus jogos adiados. Não me interessa se a data está apertada. Quiseram voltar com a data apertada? Foda-se. Não dá para botar a saúde dos jogadores, e não só dos jogadores, como de todas as pessoas envolvidas no acontecimento do jogo, e dos familiares dessas pessoas, em risco, porque não tem data para remarcar. Tem data para remarcar porque está adiando o jogo por causa do final do Paulista, está remarcando por causa do Libertadores, então vai arranjar data. Foda-se. Tem que remarcar. Não dá para jogador com Covid ou que conviveu ou com suspeita porque o teste deu errado, o teste não pegou e aí o próximo teste pega. Não dá para esses caras jogarem. Não dá, porque o Fluminense já está com surto. O próximo talvez seja o Palmeiras, porque jogou com um monte de jogador do Flamengo que teve Covid. Gente, eu quero saber qual foi o infectologista contratado pela CBF que deu o aval para esse protocolo da CBF, porque claramente ele é extremamente falho. Cara, o Fred vai lá, é afastado de jogar porque a esposa tava com Covid. Acertou. Aí no jogo seguinte já pode, sendo que não passou o período em que ele deveria ficar afastado para não ser transmissor do vírus. Aí joga contra o Flamengo. Não estou falando que foi o Fred que transmitiu para os jogadores do Flamengo, mas também não dá para falar que não foi. E aí estoura um monte de jogador no Flamengo. Aí o Flamengo passa para todos os times do grupo da Libertadores, porque o Del Valle já está com 8, o Barranquilla já deu o primeiro caso, se eu não me engano. Então, cara, isso aí vai começar a pipocar a rodo. E não dá pra gente pensar assim, porque teve os erros lá de trás, não vamos consertar. Porra, conserta agora que é melhor. Ou então vai foder com todo mundo. É isso. Amanda, eu sei aí que durante a sua graduação você trabalhou bastante com análise espacial, né? Então, me diz aí, primeiro, assim, o que o João falou, né, do protocolo da CBF, protocolo da Conmebol, num país onde a gente vê que o protocolo de combate à doença é passar álcool em gel e ficar tirando a temperatura do nosso pulso, né, nem mais da cabeça. Sim, dá para confiar na CBF, na Conmebol, o porquê que o clubismo atua tanto nessas questões que deveriam ser sanitárias, que envolve muito mais do que só o futebol? Então, eu acho que a gente não pode confiar nessas instituições, né? O futebol ter voltado é a maior prova delas, né? E aí a gente não pode isentar o Flamengo de presença e de pressão nisso tudo. Apesar de não ter sido o único clube, né? A gente lembra naquela reunião que o Landim veio aqui fazer com o Bolsonaro, aquela pataquada ridícula que eles vieram protagonizar aqui. O presidente do Vasco estava junto, né? E quando o Vasco voltou a treinar, tinha também um surto dentro do time, não especificamente por conta da volta, mas eles tinham vários jogadores contaminados. Então, assim,
a gente não pode confiar nessas instituições porque o futebol voltou, a gente estava, né, com a curva em ascensão, então eles colocaram, mesmo com o protocolo, e o Flamengo se gabando do protocolo seguro, vários jogadores, famílias e funcionários foram postos em risco, né, de uma doença que todo mundo sabe que mata, né, com números oficiais a gente tem mais de 140 mil mortos no Brasil, isso sem contar, né, quem não... Chegamos a 1 milhão no mundo hoje. Foi, exatamente. E sem contar quem não foi diagnosticado antes de morrer, né? Que a gente sabe que tem muita subnotificação no Brasil. Então, assim, o absurdo que foi voltar ao futebol já foi uma coisa muito grande. Eu acho que aí a gente já pode dizer, não confiamos na CBF. A gente podia dizer já que não confiava antes, né? Porque a gente sabe de todos os problemas que a CBF tem. E não só a CBF, mas a Conmebol também. Ter voltado o futebol foi já um absurdo nesse sentido. Acho que a questão do clubismo está muito ligado ao que a gente confunde justiça e vingança, né? Acho que é muito... Na verdade, a gente confunde vingança e justiça. Então, acho que muita gente quis dizer que, porque o Flamengo pressionou para voltar e agora está pedindo adiamento do jogo, não tem que ser assim, né? Agora vocês que se lasquem, vai jogar do mesmo jeito, foda-se. Eu acho que a coisa mais sensata a se fazer, claro, era ter adiado o jogo, né? O Flamengo pressionou para voltar? Pressionou junto com outros times. Isso foi errado? Foi muito. Mas a gente não pode negar algo que seria sensato e justo, não só com a diretoria, porque eu nem estou pensando no Landim falando nisso. Eu quero que o Landim se foda, entendeu? Eu estou falando dos trabalhadores que estão envolvidos na realização do jogo. Todos os jornalistas, né? Todos a comissão técnica que tá lá junto com aqueles jogadores que tem um convívio diário, quem faz a manutenção de todo o estádio, quem cuida daquilo. Então, assim... Não recebe 6 dígitos por mês, né? Oi? E não recebe um salário de 6 dígitos por mês, né? Exatamente, né? A gente não tá falando de jogador aqui que tá ganhando, né, 700 conto. Não que ele não tenha que ser olhado, claro que tem. Mas eu tô falando de pessoas trabalhadoras como qualquer um de nós. Então, assim, pensando nessas pessoas. E aí a gente viu isso, rolou muito, né? O pessoal querendo vingança. É uma vingança contra o Flamengo, agora vocês vão ter que jogar. E isso, sabe, é atropelado pelo clubismo. E acaba sendo muito feio para todo mundo que vive o futebol, né? Que experiencia esse esporte maravilhoso. É muito triste, porque, cara... eu não tô falando, foi o que eu disse, né? Eu não tô falando do jogador de futebol que ganha 700 mil, 1 milhão por mês. Muitas vezes a gente tá falando daquele cara da comissão técnica, que ele talvez, dependendo do time que ele trabalhe, ele nem receba um bom tratamento médico pela doença. E aí essa pessoa pode morrer, né? O Flamengo perdeu um funcionário de mais de 40 anos de clube, que foi o Jorginho, no início da pandemia, para a Covid. Então, assim... Ainda sendo o clube que perdeu um funcionário, né, que estava aí no quadro do clube há mais de 40 anos, o Flamengo quis pressionar pela volta. Então, essa cartolagem, ela não pensa nos trabalhadores. Mas isso não justifica que a gente não deva pensar quando a gente vai falar nisso. E a gente não pode confundir vingança com justiça, que foi o que a maioria das pessoas quiseram, né, vingança. Acho que é isso. Matheus, você como o não flamenguista aqui, fala um pouquinho sobre isso também. Como você viu essa reação das pessoas? E eu tinha uma pergunta que eu acabei esquecendo. Mas vai lá que eu vou lembrar e vou continuar. Mas assim, é exatamente isso, né? Como as pessoas queriam... lembrei o que era. Como as pessoas queriam que ocorresse um jogo, simplesmente por um revanchismo, porque o Flamengo foi pioneiro na volta, um dia que todo mundo criticou, né? E eu queria que você falasse também sobre a nota dos jogadores do Palmeiras, que falavam que confiam no protocolo da CBF e que por isso queriam um jogo. Assim, quando a militância passa a ser do nosso lado e os próprios atletas não se preocupam com a saúde deles e dos familiares, vale de alguma coisa? Eu acho que a situação toda ela é um retrato do que é o Brasil, não só como sociedade, mas como no futebol também, né? Tanto que muita gente, na minha opinião inicial também havia sido que o Flamengo devia entrar em campo contra o Palmeiras,
mas não por mero revanchismo, mas é porque uma coisa que o João citou, porque, tipo, se outros clubes são forçados a entrar em campo correndo o risco de WO ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra sanção, o que o Flamengo não poderia jogar, né? Tipo, e como o torcedor não flamenguista comum gosta da ideia de que o Flamengo é favorecido sempre por forças maiores e blá, 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 blá. Então, tipo, já viu, né? Vira uma eterna guerra de discussão, vira um debate totalmente infrutífero que a gente vê em rede social. Mas de certa, mais claro, se fosse, até porque para mim, na minha opinião inicial também, se fosse para adiar esse jogo, não era para ter o campeonato. Já era para o campeonato não ter sido adiado, já era para 2020 ter sido basicamente cancelado no Brasil. Né? Não era para ter nada. Mas, enfim, né? É uma situação bem complicada. E essa situação do Palmeiras que você mencionou, é bem claro, é tão claro que isso é coisa de vitrine, que é coisa para mostrar para o público, tipo, a gente confia no protocolo, a gente confia que vão deixar o Flamengo só ter jogadores sem Covid, a gente não vai ter ninguém. Gente, pelo amor de Deus. O Fluminense está aí com 9 jogadores com Covid, o Goiás lá no início tinha 15, o Flamengo hoje está com 19, só hoje, por exemplo, está começando a ter jogadores se recuperando. E você está vendo, né? E também, não sei se mencionou mais cedo, mas tem time os times do grupo do Flamengo na Libertadores também já estão começando a registrar casos positivos. O Del Valle já tem 7, 8 jogadores. O Júnior também. E a gente fica na expectativa até pelo Barcelona ter teste positivo. Então, isso tudo é uma amostra de uma enorme bagunça, da enorme bagunça que é o futebol brasileiro e de como até funciona a situação de revanchismo que a Amanda mencionou. Porque, basicamente, só que essa situação que o Flamengo se colocou, e quando eu falo Flamengo, eu digo a diretoria do Flamengo, que querendo ou não, acabam agindo em nome do clube, fizeram com que o Flamengo acabasse virando uma espécie de inimigo público nos bastidores da CBF. Tanto que na reunião para voltar ao público, 19 times foram chamados. O Flamengo não participou da reunião. E deram lá uma desculpa lá de que era convite, não era obrigatório, a CBF desmentiu. Aí eu não sei, aí a gente não sabe em que confiar, né? E sem falar que o Flamengo fez todo esse lobby também para voltar ao futebol e também para tentar voltar com o público já na rodada que vem. E que já não deve mais acontecer ainda bem, né? Porque, pelo amor de Deus, voltar público agora que o mundo chegou a 1 milhão de pessoas, 1 milhão de mortos e o Brasil já alcançou a casa dos 140 mil, que são 2 Maracanãs, por sinal, é uma situação que, tipo, em condições normais sempre beiraria o absurdo, mas esses cartolas e esses dirigentes, eles tratam essas coisas como se fosse normal, ao ponto que até o jogador do Palmeiras acha que foda-se que os bichos estão com Covid, eles têm que jogar contra a gente. Como se eles fossem realmente sentar uma sacolada em cima do Flamengo. Dó. Os caras estão treinando pelo Luxemburgo, velho. Você acha que eles vão sentar no pau em quem, velho? Se jogar com o Cruzeiro é capaz de terminar 0-0, maluco. Pô, é difícil isso. Há algum tempo o absurdo é rotina no Brasil. É por isso que a gente nem se espanta mais com essas coisas. Não, sim, concordo. Mas é porque, assim, só para tentar terminar. Mas é porque as pessoas uma hora elas têm que perceber essas coisas, né? O Brasil já passou da hora de ficar tratando absurdo como normal, de ficar achando que é normal a polícia matar inocente, que é normal ter casos de homofobia todo dia, que é normal as pessoas terem que jogar futebol em plena pandemia. As pessoas têm que acordar com a situação. É difícil. Você perguntou não, falou que não sabe em quem confiar nessas horas, a resposta é em quem não se senta com fascista, né? Então, Joãozinho, você queria falar, vai lá. Ou negacionista também. Eu acho que eu ia falar, mas acabou falando, né? Tipo, sobre a nota dos jogadores, a nota patética, na minha opinião, dos jogadores do Palmeiras. Patética por vários motivos. Dentre deles, porque falou que o sindicato dos jogadores de São Paulo citou eles. O sindicato não citou, simplesmente agiu em defesa dos jogadores, como é de direito do sindicato, direito e dever do sindicato fazer. É patético também.
também porque, aí já, opinião minha, acho muito que teve dedo de figuras importantes do elenco, e aí todo mundo sabe quem nós estamos referindo, e a diretoria pressionando, falando, não, vai lá, fala que vocês querem jogar. E patética também porque, cara, você, mesmo depois do episódio do Goiás, que eu acho o mais fácil de exemplificar o porquê que o protocolo da CBF não pode ser confiado. Mesmo depois daquilo, você fala que confia no protocolo da CBF, acabou. Ou tu vive numa bolha muito fechada, muito sem informação, ou tu é maluco. Porque o protocolo da CBF, rodada a rodada, mostra que é falho, velho. Impressionante. Então, você confiar no protocolo da CBF é insano pra mim. Amandinha, vai lá para a gente encerrar essa parte. Não, eu só queria fazer 2 esclarecimentos, porque na minha fala eu tratei que muitas pessoas disseram, né, que trataram a questão do jogo do Flamengo ter acontecido, na verdade, precisar acontecer como vingança, mas isso não exclui o fato de que ele precisava acontecer, porque outros times também jogaram nessa situação, né? Na verdade, foi uma insensatez todos os outros jogos terem acontecido e todos os outros times não terem se pronunciado em relação a essa situação interna, né? Porque isso mostra como a gente já tratou aqui que o protocolo é falho. E quando eu falei que a gente trata o absurdo como normal no Brasil, não quer dizer que eu trate como normal, mas é que é encarado como normal. Mas a gente precisa bater nessa tecla, como o Matheus fez aqui, que é chamar atenção para quantas coisas são absurdas, né? Para que a gente não caia nessa normalidade, essa banalização do absurdo. Matheus, para encerrar rapidinho. Tá, é porque eu lembrei também, porque isso também tem a questão de cartolagem e também porque é perceptível, porque esse episódio não vai acabar aqui. Muito certamente a gente vai falar disso em outro programa, porque essa situação fez com que abriu muita brecha de que os clubes vão ter que se fiscalizar mais, e tanto que muitos times queriam que o Flamengo jogasse justamente porque se o Flamengo adiasse esse jogo, abriria brecha para todo mundo querer adiar jogo também, inclusive querendo envolver a justiça comum de uma forma ou outra, né? Mesmo seja por vontade direta da diretoria ou não. Então, e sem falar que, como eles já estão, é bem isso, como eles já estão jogando, eles não querem parar o campeonato de qualquer maneira. Então, e sem falar que nos bastidores também isso faz com que coloca o Flamengo numa posição bem complicada, né, politicamente dizendo, ainda mais o Flamengo que, além de ter sido cabeça no retorno do futebol, na tentativa de voltar ao público, também é cabeça na famosa lei do mandante. A gente vai ter que ficar de olho nesses episódios, porque a coisa não vai, porque inclusive isso vai acabar complicando bastante. Agora eu vou deixar meu breve comentário, é que a gente espera que esse sindicato dos atletas aí, que do mesmo jeito que tentou atuar em todos os bastidores possíveis, inclusive indo à justiça comum para impedir o jogo, porque o time não pode apelar à justiça comum, senão ele é punido, né? Então o sindicato dos atletas, que é presidido por um funcionário do Flamengo, foi até a justiça comum, então a gente acredita que tem alguma conversa ali nos bastidores, mas a gente também não pode ser leviano de afirmar isso. A gente espera que esse mesmo sindicato atue na Série B, na Série C, na Série D, nos campeonatos estaduais que ainda estão ocorrendo, que qualquer caso de Covid, de uma pequena pandemia dentro dos clubes, né, seja também eles atuem, eles peçam o adiamento dos jogos, eles mostrem para a gente que eles se importam com a saúde dos atletas e não fique nessa falácia aí de que nos importamos, vamos agir, vamos trabalhar. Podemos ir para a famosa pauta surpresa de hoje, galera? Então, aqui substituindo o Marcos, né? A pauta surpresa de hoje, queria falar sobre os outros esportes que a gente acaba não comentando tanto aqui no Toxic. A gente está na época da final da NBA, né? Começa quarta-feira o Lakers contra o Miami Heat.
Também tivemos há 3 semanas o início da NFL e também temos a Amandinha aí como uma amante do beisebol, que eu não sei em que cargas anda no campeonato, mas queria que aí o João falasse da expectativa dele para a final, o que, que ele está achando do nosso Green Bay Packers aí, que já está 3-0 nessa temporada. Do Green Bay, primeira coisa é não confio. Não confio porque sempre fico com medo do nosso querido Arão Rogério se machucar. Porque vai dar assim lá na puta que pariu, né? Já tiveram várias ocasiões onde o cara tava voando e aí contusão. Então, não confio muito, até porque eu não tô podendo ver os jogos, então não tô sabendo. Assim, fico sempre com o pé atrás. Na NBA eu acho que vai acabar dando Lakers porque, né, tem dois caras que decidem jogos como não tem no Miami Heat. Isso. Amandinha, você aí, fiquei sabendo que você mudou de time na NFL, né? Porque você torcia pro Panthers, aí o Cam Newton foi pro Patriots, aí agora você até vai torcer para um rival nosso aí, que é o Vikings. Também falar um pouquinho aí da NBA. Então, honrando a grande Maria Chuteira que fui e serei eternamente, eu torcia para o Cam Newton, mas eu não me autorizo a torcer para o Patriots. Então, eu continuo acompanhando o Panthers, assim, de tabela. Vi algumas derrotas, inclusive para o Buccaneers, né? Mas, assim, confesso que estou distante um pouco da NFL. Eu gosto do Vikings, né, também. Mas eu sei que o Kirk Cousins não tá mandando tão bem também essa temporada. Acabei vendo o jogo do Packers e do Saints. E aquele touchdown do Camara foi uma coisa louca, né? Mas o Packers acabou ganhando no final. Parabéns, inclusive. Acho que Enfim, acho que são esses mesmos times que têm boas chances, né? Acho que o Seahawks também tem. Não sei se o Brady vai conseguir emplacar com o Buccaneers. Tenho minhas dúvidas, mas acho que tá cedo ainda, né? A gente ainda tem uma boa temporada aí pela frente. E sobre a NBA, cara, eu acho que a gente tem que exaltar aqui o eliminado Denver Nuggets, meu novo time, né? Eu já gosto do Wizards, mas agora também vou torcer pro Nuggets. Porque eles fizeram, acho que, uma campanha nos playoffs incrível, né? 7 jogos contra Utah Jazz e 7 jogos contra quem? Eu esqueci agora o outro time. Raptors. Não, foi o Clippers. É verdade, verdade. Raptors é da Conferência Leste. Então, eles fizeram 7 jogos, né? E 3-1 e virando esses 3-1. Então, acho que Jamal Murray, né? O Jokic, o Jeremy Grant, vários personagens aí foram protagonistas nessa bela caminhada que o Nuggets teve. No entanto, né? Caíram para o maior de todos atualmente, que é LeBron James, não tem como. Mas eu acho que o Miami vai dar LeBron trabalho. Tá bravo. Tá bravo, né? E já era, destrói todo mundo. Eu acho que o Miami vai dar trabalho, né? Porque eles fizeram uma série muito consistente contra o Celtics. Eu acho que o Jimmy Butler e o Adebayo vão dar trabalho aí para o time do Lakers. Eu acho que a gente pode esperar uma série 7 jogos, eu diria. Eu espero que não. Eu espero que seja um 4-2, assim, fácil. E um comentário sobre o beisebol, eles estão nos playoffs, né? Tá passando na ESPN direto. Confesso também que essa temporada eu não acompanhei. Mas o meu time, o Washington Nationals, também deixou a desejar essa temporada, que foi uma temporada mais curta, né? O beisebol geralmente tem 168 jogos por temporada, que é uma maratona absurda, né? Jogo toda semana, todo dia praticamente. Né? Mas por conta da pandemia, né, foram só 60 jogos limitados à proximidade geográfica mesmo entre os times. Então, acabou que a gente teve algumas surpresas até.
Mas, enfim, os playoffs estão começando agora, começaram hoje, especificamente. Então, você, fã do Toxic Sports, que quer começar a acompanhar o beisebol, os playoffs são um bom começo, são muito emocionantes. Bem legal. E nosso companheiro que só torce para time azul, o que você está achando do Giants essa temporada? O fim da dinastia do Warriors. É o Warriors? Não, Golden State. Golden State Warriors. Vai lá, Matheus. Não é um fim de dinastia. O time não tem como você voltar para a temporada que vem, né? Que já vai começar daqui a pouco. Né? Ver se eu acho que o Stephen Curry não deixou o time, não, né? Eu também tenho acompanhado um pouco. O Curry machucou nessa temporada e o time desandou bastante. Isso é uma amostra de, tipo, que até ia comentar sobre o LeBron nos Lakers, que não chegava a quase 10 anos numa final de NBA, o quanto que o basquete acaba sendo um daqueles esportes que dependem muito que às vezes dependem muito de um atleta, se ele for um atleta excepcional. A mesma coisa do futebol americano na questão dos quarterbacks também, que é o que, inclusive, que muita gente define os times, separa os times, tentando pensar em quem é o quarterback. Hoje, muita gente associava o New England Patriots ao Tom Brady, que hoje está no Buccaneers. Até hoje, o Green Bay está associado ao Aaron Rodgers, e por aí vai, né? A gente sabe muito disso. O Giants realmente está numa safra bem horrível, já tem uns anos, então, tipo, eu já nem acompanho direito os jogos, porque passa raiva, eu já passo raiva com um time, né? Já passo raiva com o Cruzeiro, mas enfim, a sorte desses times de futebol americano é que não existe sistema de rebaixamento, né? Pelo contrário, às vezes você é favorecido lá no draft quando você termina nas piores posições na hora de escolher o calor. Mas, enfim, e na NBA, só para comentar meu palpite, eu acho que o LeBron, mesmo com a idade chegando, ele mostra o tanto que ele é um jogador excepcional, né? Como poucos já existiram no basquete. Tanto que os comparativos dele com seis como Jordan, ou mesmo o Kobe Bryant, o glorioso Kobe Bryant, que está em um lugar melhor, como um dos principais jogadores não só dos Lakers, mas como também da NBA como um todo, da história do basquete. Tipo, eu não ficaria surpreso se o Lakers conseguisse a proeza de vencer a NBA de novo, né? Voltar a ser aquele Lakers que passava temporada, chegava temporada, sempre levava tudo. Beisebol também fiquei de fora, mas enfim. Só para fazer um comentário, até para tentar, para quem está assistindo a gente até agora, cara, os esportes americanos, eles são divertidos, eles são bons de assistir, você leva um tempo para entender as regras, por exemplo, futebol americano é cheio de regras, beisebol, às vezes você tem que tomar cuidado, porque dependendo do jogo vai ser uma canseira de assistir, mas basquete todo mundo entende direito, mesmo cheio de regra também, regra de tempo de posse de bola, tempo de ataque, tempo de passar a bola, forma de passar a bola, tempo para para arremessar na cesta. Ainda assim, são esportes bem emocionantes, são esportes legais, eles são, ainda mais que os Estados Unidos costumam ser bem mais organizados na hora de organizar torneios esportivos do que em relação ao Brasil, por exemplo. Tanto que mesmo na pandemia eles estão conseguindo encerrar a temporada da NBA sem muito alarde, sem muito problema, no máximo os protestos do movimento do Black Lives Matter, mas isso aí já é uma questão que já não é tanto problema da federação, mas sim é uma manifestação de jogadores, uma manifestação correta, diga-se de passagem. E é isso. Pelo menos se você gosta de ver um torneio organizado, você vai adorar qualquer esporte americano. Até a MLS. E para não sair de cima do muro, né? Para sair de cima do muro, como é costume na nossa pauta surpresa, também vou dar minha opinião aqui. Eu sou um torcedor do LeBron James, né? Desde que eu comecei a acompanhar. Segundo maior do basquete. Para mim é o maior, mas tudo bem. Desde que eu comecei a acompanhar o basquete americano. O outro disputou 6 títulos e levou 6 anéis. Não tem discussão. 6 LeBron de 6, meu velho. O João Felipe, ele tá querendo arrumar uma confusão aqui no final do programa para
para arruaçar. Mas então, eu torço pro LeBron James, há algum tempo já, para mim, o maior jogador de basquete que eu já vi, o cara é um monstro, então espero aí que o Lakers passe fácil. Sou torcedor do Green Bay também, igual o João, então a gente tá aí, a gente é um time que é bom, mas não é suficiente para ganhar, então a gente fica meio ressabiado. Então, a Amandinha quer falar, já faz aí a sua consideração e já vai se despedindo da gente, Amanda. Eu queria chamar a atenção, a gente falou muito mal, né, das confederações aqui, da CBF, da Conmebol, dos protocolos ruins, e eu queria chamar a atenção como a bolha, né, na medida do possível, ela deu certo, né, para a bolha que a NBA fez. E, assim, achei legal como eles, não só quem organiza a NBA, mas os próprios jogadores, né, até porque é uma questão que toca eles também, aderiram e fizeram os protestos em relação ao Black Lives Matter. Então, assim, os jogadores tomando parte dessa situação, né? Muitos, eu creio que a maioria dos jogadores de basquete da NBA são negros. Então, assim, tomando para si esse protesto sem ter vergonha, sem ser podado também pela federação, né? A federação não podou eles em momento algum, mesmo com todos os problemas políticos que os Estados Unidos vivem, né? Com Trump, etc. E os times de basquete fazendo parcerias para tornar seus centros de treinamento em lugares de votação, que a votação não é obrigatória. Então, assim, acho que esse protagonismo é muito positivo para os americanos, eu acho, que os times tomaram para si e que a NBA permitiu, né, de certa forma também. O sindicato dos atletas lá é muito forte, né, tocado pelo grandiosíssimo Chris Paul. Então, acho que é legal a gente trouxe essas questões políticas que a gente vive, né, mas isso é bem tocado, assim, nos Estados Unidos, até onde se pode ver, né? Então, acho que é legal falar disso. Gente, muito obrigada pelo convite, tá? Adorei, foi tudo nas pressas, mas estamos aí sempre, estamos juntos. Saudade de vocês, meus amigos, de tomar uma cerveja, ver um futebolzinho. Beijo, Titinho, beijo, Joãozinho, beijo, Taca, nós. Valeu, galera, beijo, boa noite para todo mundo. Nisso que a Amanda tocou da bolha, né, a gente pôde ver como é diferente um protocolo que impede que a Covid se envolva com os jogadores, né? Os caras estão há 3 meses sem o contato familiar e, assim, já tem diversos mini documentários sobre isso, né? Muito interessante ver. E a Amanda também lembrou de um ponto que eu acabei lembrando, e vocês vão, João e Matheus, vão comentar na sua despedida, a entrevista que o Marinho deu no final do jogo do Santos, onde ele se posicionou, né? É tão raro a gente ver um jogador brasileiro se posicionar. Ele falou que agora ele está mais calado porque todo mundo espera que quando ele fale, ele vire um meme. Então, e além disso, falou da representatividade de negros, de gays, de pessoas marginalizadas na nossa sociedade. Então, Matheus, comenta um pouquinho sobre isso rapidinho para a gente dar tchau e já fica aí, meu muito obrigado por hoje. Nada, começar também justamente mencionando o Marinho, né? Você lembrou num momento bem pontual, porque ele se posicionou e é isso, né? Tanto que antes a gente falava do Marinho que como jogador meio maluco, né? O cara refere ao chute dele como minimício aleatório, o cara não lembra quando faz gol, depois toma contusão na cabeça. Esse era o Marinho que a gente costumava lembrar. Agora a gente tem um Marinho totalmente diferente, um Marinho que toma uma posição política, um Marinho que hoje está se pronunciando, né, aproveitando esse espaço como jogador, que eu mesmo falei em alguns programas passados, né, que os jogadores eles têm que aproveitar esse holofote que eles têm, né, para passar uma mensagem importante. E a mensagem que o Marinho passou é que a pandemia pode ter surgido talvez para unir melhor as pessoas e também fazer com que as pessoas se amem mais. Só que, infelizmente, não é muito o que a gente vê no Brasil. O que a gente vê no Brasil é um país que basicamente negou a existência da pandemia por muito tempo, parte da população ainda nega, o que é um absurdo ainda.
Um país que não se uniu, muito pelo contrário, muito com a ajuda também do governo federal, fazendo uma atuação patética para o país, né? Mas, enfim, mas ainda assim, voltando ao Marinho, algo muito nobre dele, de se posicionar, ainda mais que havia algum tempo que a gente não tinha jogadores que tomassem uma posição política, né? Já tinha pelo menos algum tempo, alguns anos aí. Mas no fim, né? Enfim, né? Valeu, João, valeu, Tito, obrigado, Amanda, por participar com a gente, novamente, é sempre um prazer. E obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Talvez no próximo programa o Marcelo esteja parando de ser responsável, esteja apresentando com a gente, e talvez o Marcos também esteja parando com este crime contra a humanidade, que é deixar ele ser um educador. É um crime contra a humanidade, contra a geração das crianças do Brasil. É isso, boa noite. Joãozinho, vai lá. Boa noite. Boa noite. É só fazer uma pontuação aí, cara, sobre questões raciais, aí como a gente entrou no... Eu acho que todo mundo falou um bocado. Então, pontuando a questão racial com os esportes americanos, acho que vale elogiar a postura do sindicato dos atletas do basquete. Até aí tem uma enorme força, porque boa parte dos atletas, boa parte mesmo, sim, são negros. E criticar a postura da NFL, que no momento em que um jogador resolveu se manifestar de alguma forma, isso há muito tempo atrás, não muito tempo atrás, mas há algum tempo atrás, foi repreendido pelo seu time e até hoje não conseguiu voltar, apesar de ser um bom atleta, por ser um cara que se manifestou. Inclusive, houveram companheiros, não companheiros de time eu já não sei, mas colegas de profissão que falaram contra ele, que ali não era momento de se manifestar, que não era momento de se posicionar. E, pelo contrário, é exatamente quando você está aparecendo em rede nacional, é exatamente quando você está se fazendo ser visto, que você tem que alfinetar, você tem que cornetar, você tem que falar, você tem que se manifestar. Então, e deixar bem claro disso que eu estou falando. Colin Kaepernick, um bom QB, na época atuava, se não me engano, pelo 49ers, e hoje em dia a NFL tentou dar uma ajeitada nisso, tentando incentivar o clube que contratasse o Kaepernick, mas acho que até agora não surtiu efeito. E é isso. O Kaepernick foi meio que vanguarda nessa manifestação. E é triste de ver que na NFL os atletas não têm essa mesma visão, até porque a quantidade de atletas brancos é muito maior do que no basquete. Então, a questão racial ela não tem a mesma importância para eles. O que é muito triste, né? Porque mostra que os atletas, que é uma coisa de se preocupar com só o que te atingir, não com que é um problema social. Né? E é isso. E boa noite, galera. Tudo bom para você? Tudo bom, Mandinho? Tudo bom, Tito? Tudo bom, Taquinho? É isso, né? E só para lembrar também, toda a solidariedade à Carol Solberg, que foi denunciada absurdamente pelo STJD, né? Por conta da fala dela contra o atual presidente. O Tox que tá com você porque você tá do lado certo da história. Então, galera, é isso. Muito obrigado aí pela participação. Amanda, sempre brilhante nos comentários. Joãozinho, Matheus. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu.